Legal. Vamos lá, gente. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um Sci-Fi. No Sci-Fi de hoje a gente vai falar sobre a física da Fórmula 1. Mas antes de começar a apresentação, eu gostaria que todo mundo se sinta bem à vontade para fazer perguntas, interromper durante a palestra, tá? A ideia é que a gente discutir, então se em algum momento vocês não entenderem alguma coisa e quiserem que eu clarifique algo, é só me chamar, tá bom? Fechou. Então vamos nessa. Ó, para começar a estudar a questão da Fórmula 1, a gente tem que entender quais são os parâmetros mais importantes. E, bom, são duas as principais frentes que você precisa atacar quando você vai montar um carro de Fórmula 1, que é a aerodinâmica do carro e os pneus. Especificamente, os pneus são muito importantes e existem várias regras em relação a eles. A gente vai discutir todas essas questões. Vamos começar pela aerodinâmica. Vamos lá. Como é que funciona, por exemplo, para começar com algo intuitivo, a asa de um avião? É mais ou menos assim. No geral, a gente tem 4 forças agindo no corpo, que é a força-peso, que é essa força que eu chamei de força para baixo. A força de arrasto, uma vez que o vento ele está vindo da esquerda para a direita, né, nessa figura. Você tem a força que o seu motor está fazendo, que é chamada thrust. E você tem uma outra força que aparece por diferença de pressão, que é essa força chamada lift. Nesse caso aqui, por que aparece essa força chamada lift, né? Porque uma vez que você tem um fluxo incidente, nessa geometria aqui de asa, você tem zonas de menor pressão, como essa aqui que eu estou apontando, e zonas de maior pressão, que é embaixo, por exemplo. E tendo um gradiente de pressão, né, ou seja, essa diferença de pressão, a tendência é que onde tenha maior pressão, o ar vá para onde tenha menos. E é por isso que essa asa vai sentir uma força para cima, porque o ar que está aqui embaixo vai tender a ocupar o espaço que está vazio aqui em cima, e essa asa vai ser jogada para cima. A Fórmula 1 usa uma ideia parecida, mas não para jogar para cima, porque a gente não quer um carro de Fórmula 1 voando. Embora hoje tenha vídeos disso. A ideia do carro de Fórmula 1 é jogar para baixo. Então o que a gente faz? A gente inverte essa figura. Agora, ao invés da asa ter o formato anterior, ela vai ter um formato que se afunila para cima. E agora, a zona de baixa pressão é abaixo da asa, e onde tem maior pressão é em cima. Então, agora a tendência é jogar o sistema para baixo. Então, essa força para baixo, que é a chamada downforce, onde você for pesquisar sobre Fórmula 1, a downforce vai estar lá em tudo quanto em qualquer referência. Agora ela vai ser muito maior. Ok. Mas por que o carro de Fórmula 1 está interessado em ser jogado para baixo? Você poderia perguntar. Bom, a questão é a seguinte. Vamos comparar agora um pneu de carro de Fórmula 1 quando ele está parado e quando ele está em movimento. Quando ele está parado, você tem 2 forças agindo nesse sistema, que é a força gravitacional, a força-peso, distribuída pelos 4 pneus, né? E também uma força de contato. Elas se igualam, está aí, o carro parado. Agora, quando ele está em movimento, essa downforce começa a ser muito, mas muito grande mesmo. Da ordem de toneladas, que é ainda mais pesada do que o carro em si. Então, o que acontece é que, com mais uma força para baixo, que é essa downforce, a força de contato fica entre o pneu e o chão fica ainda maior. Só que lembrem, a força de atrito ela é proporcional à força de contato. Então, o que acontece no final do dia é que a força de atrito aumenta muito quando você aumenta a downforce. E aumentar a força de atrito é a mesma coisa que aumentar algo que a gente vai chamar de aderência. Aumentar a força de atrito também deixa o carro mais estável e a resposta aos comandos do condutor fica ainda mais precisa. Então,
é muita vantagem para um carro de Fórmula 1 maximizar a downforce. Claro, dentro da regra, porque ele também não pode descer muito. A gente vai ver isso com detalhes. Então, essa Tem downforce até um. seria a soma da componente da força-peso com a componente da força da pressão. Como é que é? Só clarificando uma coisa que eu acho que ficou meio confusa, essa downforce seria, então, a força-peso somada à componente da pressão. Sim. Que estaria gerando lift. Sim, sim. Nesse caso aqui, eu separei elas, né, pra gente poder ver. Mas você poderia juntá-las, sim. São forças no mesmo sentido, então sim, você pode juntar elas numa definição. Mas a gente costuma falar em como a gente aumenta essa grandeza, né? Então, e o jeito de aumentar ela não é fazendo o carro mais pesado, mas sim mudando a aerodinâmica dele. Mas, Muito doido. sim, é isso aí, João. Ô, Laura, você estava falando sobre dentro da regra, né? O tanto que você pode chegar perto do chão. Eu sei que nas corridas, acho que de 1980, 1900 e pouco, os carros eram tão para baixo assim que saía as faíscas igual uns loucos, né? Era faísca, 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 era o trem mais bonito do mundo. Aí eu lembro que acho que depois entrou uma regra que você tinha que usar um peito de aço lá e tal, você tem uma distância tal do chão. E aí eles colocaram até uns quadradinhos lá que eram de Kevlar, né, para poder... Colocaram o quadrado de Kevlar, na verdade, no início, mas não tinha mais a faísca. Aí depois eles mudaram para quadradinho de titânio, acho, para sair mais faísca. Isso aí. Exatamente. Muito doido. Vai ter aquelas imagens bonitas, né? Para o torcedor ficar empolgado. É isso aí. Doido, não, deve ser doido. Muito interessante. Ok, agora a gente já entendeu um pouquinho mais do que um engenheiro que está construindo um carro de Fórmula 1 está buscando. Aumentar a aderência. Então, vamos ver como é que as partes do carro agora vão buscar aumentar esse parâmetro. Primeiro as asas frontais, que são essa parte da frente do carro. Primeiro, um detalhe interessante aqui é que você sempre vai ver uma região em que não tem nenhuma geometria diferente. Essa região tem cerca de 500 milímetros e ela não tem nenhuma geometria diferente por regra. Ela não pode ter. Agora, as pontas das asas, né, elas vão ter um papel muito importante no carro, que é, primeiro, tá vendo? Vocês já podem começar identificando o formato meio para baixo, né? Que é justamente para o vento passar por aquele formato e jogar o carro para baixo, aumentando a aderência, aumentando a downforce, né? Pelo que eu acabei de explicar. Mas também tem alguns mecanismos ainda mais estranhos, eu diria, na ponta dessas asas, que são umas regiões que são feitas, na verdade, umas geometrias que são montadas especificamente para formar vórtices, especialmente na frente do pneu. E por que as asas teriam esse interesse, né? Justamente porque, principalmente nos pneus da frente, o ar estaria vindo, o fluxo de ar estaria vindo a uma velocidade gigantesca na direção do carro, quando ele está a cerca de 200 a 250 km por hora numa reta em uma corrida de Fórmula 1. E a questão é que todo esse ar batendo na superfície do pneu poderia gerar duas coisas nele. Primeiro, que poderia esquentar, por você ter todo esse atrito na superfície do pneu. E segundo, que poderia acabar diminuindo um pouco a velocidade máxima do seu carro. Então, para evitar que esse ar bata diretamente no pneu, as asas da frente têm essa geometria diferente para fazer vórtices que vão levar a esse primeiro contato do fluxo de ar para longe do pneu, para os lados dele.
Então, é algo bem esperto, mas é algo que também é utilizado em todos os carros de Fórmula 1 hoje em dia. Ok? Então, algo para prestar atenção aqui, que as asas têm um papel muito importante em aumentar a aderência do carro. Elas são o primeiro contato que o fluxo de ar que está chegando vai ter com o carro. Então, elas também são importantes para definir a aerodinâmica do resto do seu carro de Fórmula 1. Então, essa é uma parte muito importante da geometria do carro. Vamos ver, para vocês terem uma ideia de quanta diferença faz uma asa de carro de Fórmula 1, vamos dar uma olhada em um vídeo em que um corredor acaba perdendo uma asa. Esse corredor, se eu não me engano, esse é um vídeo do Grande Prêmio do ano passado, do Grande Prêmio da Itália do ano passado. Inclusive o da Itália desse ano acabou de acontecer há 2 semanas, uma semana, se eu não me engano. E eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Vocês conseguem ver o vídeo, né? Só para confirmar. Sim, estamos conseguindo. Sim. Beleza. Aqui ele acaba de perder uma das asas, a parte esquerda da asa frontal dele. E olha o que a gente pode prever que vai acontecer a partir daqui. Bom, um lado do carro dele vai estar conseguindo desviar ar da roda, ao mesmo tempo que aumenta a downforce. Enquanto o outro lado do carro dele não vai conseguir desviar ar da roda, ao mesmo tempo que não está conseguindo aumentar a downforce. Ou seja, agora, um lado do carro dele vai conseguir ser jogado para baixo, enquanto o outro não. O carro dele vai estar extremamente instável e desbalanceado. Quando ele for tentar fazer uma curva, ele provavelmente vai derrapar. E isso é legal, porque você consegue ver isso e prever isso no meio das corridas. E o que acontece aqui é isso que acabou de acontecer. Ele passou bem mais da pista do que os outros corredores na frente dele, porque ele não conseguiu fazer a curva. Essa é a diferença que a asa frontal consegue fazer. E esse é o tipo de coisa que você nota no meio da corrida. Beleza. Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Perfeito. Agora vamos às asas traseiras. Elas usam aquele mesmo princípio que a gente viu no começo, e elas usam isso diretamente. Elas também são, as asas traseiras, né, elas têm um mecanismo chamado de DRS, ou Drag Reduction System, que é um mecanismo basicamente para aumentar a aderência e diminuir o arrasto. Então, normalmente essas asas, esse mecanismo aqui, quando está fechado, ele funciona como uma parede, né? Ele é bem mais vertical do que essa figura aqui sugere que deveria ser. Então, ele basicamente faz aumentar o atrito que a parte traseira do carro tem com o ar. E isso diminui um pouco a velocidade dele. Então, o que acontece na prática é que quando você abre essas asas, ficando com aquele padrão ali, ficando daquele jeito ali que eu estou mostrando, você deixa a parte traseira do carro muito mais aerodinâmica. E isso aumenta bastante a velocidade do seu carro. Pelo que dá para perceber, cerca de 30 a 40 km por hora, pelo jeito que um carro consegue ultrapassar o outro durante as retas. Mas, para abrir essas asas, tem regras muito específicas. Primeiro que não pode ser em qualquer lugar da pista, tem locais específicos, e se você for assistir a transmissão, vai ter uma plaquinha escrito DRS lá, que é a partir de onde o piloto pode abrir essas asas. Só que também não é em qualquer momento da corrida. Ele tem que estar
a partir de uma determinada volta e tem que estar a um tempo mínimo do carro da frente. E esse tempo mínimo é de 1 segundo. Se ele tiver em 1 segundo ou mais, ele já não pode abrir essas asas, a asa traseira, o DRS. Agora, eu acho que a coisa mais legal é a gente ver como é que isso aqui funciona na prática. E para ver como é que isso aqui funciona na prática, a gente vai olhar para grande disputa Verstappen-Hamilton, que aconteceu na primeira corrida do campeonato desse ano. Da Austrália. Não, foi no Bahrein, né? Foi? Foi lá no Bahrein. Olha só. Aqui o Hamilton estava na frente, né? O Verstappen abre a asa e consegue ultrapassar ele. E essa é a diferença de velocidade. Olha as asas abertas. E agora eles estão no meio da corrida, no meio da pista, né? E a estratégia do Hamilton agora é se manter perto dele para conseguir ultrapassar ele na reta. O Hamilton agora pode abrir a asa. O Verstappen não pode mais, porque ele é o primeiro colocado, ele não está atrás de ninguém. Então o Hamilton vai tentar se manter na frente para conseguir abrir a asa. E abriu a asa, ultrapassou o Verstappen e pegou a liderança. Essa é a estratégia, essa é a diferença que esse artifício faz no meio da corrida. E a parte mais impressionante é que depois desse pedaço, né, o que o Hamilton fez para conseguir abrir uma distância ainda mais, além de usar essa tática, né, ele se manteve perto do Verstappen, que tinha acabado de ultrapassar ele, conseguiu abrir a asa, pegar uma distância boa, e depois ele conseguiu realizar curvas muito melhor do que o adversário dele. E foi assim que ele conseguiu se manter na frente e abrir mais de um segundo de diferença para ele. E aí, na última volta, o Verstappen já não conseguiu abrir as asas para passar de volta. E foi assim que o Hamilton ganhou a primeira corrida. Foi emocionantíssimo. A cada momento a gente vibrando, tipo, meu Deus! É esse o sentimento. Até aqui foi, gente. Acho que deu para ver um pouquinho de prática, na prática, como é que funciona o DRS, né? Ô Lauro, e uma coisa muito legal também é sobre o ar sujo, né? Que eles reduzem muito a downforce ali, que quando você tá perseguindo um cara, né? O ar faz esse tanto de coisa louca aí que o Lauro mostrou, né? Dessas piruetas, esse trem maluco. O que acontece é que o cara que tá atrás de você, ele não vai pegar o ar limpo, né? O ar limpo que a gente fala é quando você tá de cara pro vento, não tem ninguém na sua frente. Aí, não pegando o ar limpo, nossa, o ar fica maluco, então ele não chega do jeito que ele deveria chegar. Aí, em 2017, se eu não me engano, isso reduzia, tipo, 80% da downforce, não tem maluco. Mas aí, como eu não tava dando para ter corrida pertinho, se o carro chegasse muito perto, já era, não dava para correr, e isso deixa um pouco menos emocionante, né? Eu sei que em 2021 teve uma mudança de regra, para poder... eles mudaram, se eu não me engano, foi a parte de baixo do carro, eles mudaram o difusor. Eu vou falar sobre isso. Mas é basicamente o que impede que o ar que saia por debaixo do carro seja muito turbulento. Uhum. Então, com esse ar menos turbulento saindo por debaixo do carro, né, você tem menos esse como é que você tinha chamado, Arthur? Ar sujo. Ar sujo. Eles falam dirty air. Aí, né? Isso, exato. Indo pro carro de trás. E o ar sujo, na verdade, é um ar que está turbulento. Turbulência é o termo físico para o que acontece nesse caso. E o que o Arthur está falando é que quando um carro quando você enfrenta uma turbulência vindo do fluxo de ar que está vindo na direção do seu carro, e isso faz com que a aderência diminua, porque agora você não tem mais um fluxo laminar que vai fazer que justamente a geometria que você planejou para o seu carro funcione. E diminuindo a aderência,
Nas curvas é que você consegue abrir tempo em relação ao seu adversário. Porque nas curvas, com menos aderência, o seu adversário vai acabar escorregando um pouquinho. Então, essa é a ideia. Mas em questão de atrito, se você está atrás de um outro carro, por exemplo, numa reta, então você está enfrentando muito menos atrito do que o carro da frente, né? Então, sim, você consegue ultrapassar ele. Então, normalmente, as ultrapassagens são: você fica atrás do carro que você está querendo ultrapassar, você abre a asa, vai para a pista do lado, ultrapassa e depois vai para frente de novo para poder ficar na frente dele quando vocês forem para a curva. E aí você diminui a aderência dele. Essa é a tática. Muito doido. Deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Eu poderia dizer, então, que o ar limpo, que o Arthur falou, seria um ar com, digamos, um escoamento laminar, e depois do carro passar, quem está na segunda, terceira posição, tem que enfrentar um escoamento turbulento, e aí a aerodinâmica não funciona da mesma maneira para a qual o carro foi projetado? É isso aí. Legal Porque, basicamente, se você for olhar algumas peças, como por exemplo as asas frontais, você tá vendo? Elas têm alguns espaçozinhos, né, entre uma camada e outra dessas divisõezinhas aqui, né? E basicamente, esses espaços são muito fáceis de ser preenchidos por um escoamento laminar ou menos turbulento, mas quando a turbulência é muito grande, você basicamente não tem mais escoamento por entre esses espaços, né? E isso diminui um tanto a downforce da geometria que você planejou. Por exemplo. Ok? Beleza. Vamos agora falar dos side pods. Os side pods são essas regiõezinhas aqui do lado do carro. Por exemplo, são a parte lateral do carro, né? E, por exemplo, esse furinho que vocês estão vendo aqui, que é basicamente serve para que o motor seja resfriado, entrando ar por ali, né? Mas é engraçado porque existia um problema com isso aqui, porque alguns carros, né, eram planejados para colocar essas estruturas muito perto dos pneus, só que os pneus esquentam muito durante a corrida, então o ar que estava passando por perto dele acabava ficando muito quente e indo quente para dentro do motor também, então acabava não adiantando muito. Então o melhor dos cenários é que você consiga afastar o quanto possível essa estrutura aqui de resfriamento do motor do pneu. E também serve e claro, né, pelas laterais você também está interessado na aerodinâmica do carro. Agora, eu tinha comentado, né, na nossa conversa sobre o difusor. O difusor, ele basicamente serve para aumentar a aderência, mas da seguinte forma: tem um efeito muito interessante que acontece quando um fluxo passa por debaixo do carro e depois sai pela traseira, né? É que, tipicamente, ele sai muito turbulento por aqui, e isso é ruim para o carro porque isso acaba aumentando a pressão atrás dele, aumentando a pressão atrás dele, mas principalmente nessa parte de baixo aqui dele, o que diminui a downforce. Então, o que você está interessado é em diminuir a turbulência desse fluxo que passa por debaixo do carro. E para fazer isso, você cria estruturas como do difusor, que são basicamente umas tirazinhas que você coloca no finalzinho do carro e que elas servem para fazer com que o fluxo que está passando forme vórtices e não apenas alguma turbulência que possa fazer essas zonas de alta pressão. E esses vórtices vão quebrar essas zonas de alta pressão, permitindo então que você tenha uma baixa pressão embaixo do carro e que, no geral, ele seja jogado para baixo pela alta pressão na parte de cima. E isso aumenta a aderência. Então, uma estrutura no bumbumzinho do carro, na parte traseira, né, rigorosamente, é a responsável por
para um fenômeno muito importante que aumenta bastante a aderência deles. O Arthur também tinha comentado, né, que antigamente os carros eles ficavam muito próximos do chão e que essa proximidade acabava causando muitas faíscas durante a corrida, né? Além do que ele comentou que foi implementado, teve também o fato de que eles obrigaram os carros a criar um ângulo de inclinação em relação ao chão, ou seja, a parte de trás do carro está mais alta do que a da frente, maior do que antes. Isso também diminuía a quantidade de faísca. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o difusor é essa parte aqui embaixo do carro. Então, são essas estruturas aqui que geram os vórtices que diminuem a turbulência aqui embaixo. Agora, vamos falar um pouquinho de suspensão, né, que também é muito importante. Vamos fazer uma comparação entre o que os carros comuns e os carros de Fórmula 1 precisam enfrentar. Normalmente eles precisam ter em mente que o trajeto pode ter algum desvios ou irregularidades, ao mesmo tempo que eles têm que ter bastante controle de manejo. Isso é algo que os carros comuns e o de Fórmula 1 têm em comum, né? Que você precisa conseguir fazer curvas adequadamente e a velocidades razoáveis. Claro, o carro de Fórmula 1 leva isso ao extremo. Precisa fazer curvas muito fechadas a velocidades muito altas. Mas o carro de Fórmula 1 tem um desafio adicional, que é toneladas de carga adicional por causa da downforce. Então, o carro de Fórmula 1 é projetado para aumentar a downforce. E como eu falei, o carro de Fórmula 1 normalmente, pela regra, ele tem cerca de 740 quilos, mas a downforce pode aumentar isso em toneladas. Então, você também precisa ter um sistema de suspensão que é muito adaptável ao peso que o carro está experimentando, né? Então, normalmente, os esquemas de suspensão de carros de Fórmula 1 são extremamente complicados. Eu estou mostrando aqui um esquema real que a Mercedes usa no carro dela. E vou tentar só indicar o que é cada coisa aqui. Então, no meio desse sistema de suspensão, esse aqui fica dentro do carro de Fórmula 1. E aqui você tem a mola principal, que vai equilibrar esses dois subsistemas aqui. E tem também um amortecedor, que fica aqui embaixo. Quando vocês forem... quem já fez, ou quando vocês forem para Física 2, vocês vão aprender a lidar com sistemas massa-mola, né? E normalmente a gente pega sistemas massa-molas que podem ser amortecidos e basicamente a relevância de estudar esse tipo de sistema, por exemplo, para um carro de Fórmula 1, é que isso é de fato um sistema que é utilizado na realidade. Não, claro, colocando a mola dentro do amortecedor, né? Mas sim tendo um sistema talvez um pouco mais complicado, mas que ainda assim fornece um amortecimento para as rodas do seu carro. Agora, você não tem só um amortecedor, mas você também tem amortecedor para cada um dos pneus, que são essas subestruturas aqui, nos cantos. Então, você também tem que controlar como cada um dos pneus vai precisar estar mais... levantar um pouquinho mais, abaixar um pouquinho mais. Isso porque as curvas trazem diversas dificuldades durante uma corrida. A gente vai abordar algumas delas, inclusive. Então, é basicamente assim que esse sistema funciona dentro do carro. E a única coisa que eu não comentei são as estruturas que ficam para fora, né, que a gente não vê. Elas também são importantes porque essas hastes aqui, elas fazem parte da aerodinâmica do carro, né? Então, elas podem acabar prejudicando a velocidade máxima que ele pode alcançar. E é uma preocupação dos engenheiros, dos projetistas, desses sistemas de suspensão, que essas partes que ficam para fora sejam minimizadas, sejam o mais aerodinâmicas possível.
Só que, claro, você tem que ponderar, né? Porque o sistema tem que ser seguro ao mesmo tempo que aerodinâmico. Beleza. Vamos até aqui. Será que foi, gente? Eu só tenho uma pergunta. No slide 8, tipo, eu perdi um pouquinho o time. Isso. Você falou que eles tomam um certo cuidado para não deixar perto dos pneus que ficam quentes, certo? Só que eles fazem algum certo monitoramento de temperatura para saber o lugar ideal para colocar isso daí? Ou são só os pneus que poderiam causar um calor a mais e fazer com que não seja um bom lugar para colocar esses sidepods? Olha, com certeza. Assim, um carro de Fórmula 1 tem, no geral, centenas, talvez milhares. É engraçado quando se escuta os engenheiros dos carros de Fórmula 1 falando sobre os sensores que tem no carro, porque você ouve eles falando em ordens e ordens de grandeza, né? Centenas, milhares de sensores ao longo do carro que eles monitoram ao longo da corrida. E também nos testes, né? Então, a resposta que você perguntou é sim, eles monitoram, na verdade, quase tudo do carro para ter certeza que está tudo funcionando bem e também conseguem monitorar, conseguem simular, no caso, e aí isso normalmente eles fazem com ou câmeras de simulação, para simulações ou também por meio de simulações computacionais, como simulações de elementos finitos, o fluxo de ar passando pelo carro e a temperatura que ele vai chegar em cada ponto. E, sim, ao monitorar isso, você consegue determinar uma distância que seja ideal e, ao mesmo tempo, dentro da regra. Então, tem regra? Tem regra para, tipo, quase tudo na hora de montar um carro. Isso, na verdade, é um ponto positivo da Fórmula 1, porque isso evita que as equipes que tenham mais condições consigam se distanciar muito das equipes mais que não tenham tanta verba assim, entende? Então isso deixa a competição um pouco mais igualitária nesse sentido. Mas sim, você tem regras para onde você pode colocar cada um desses equipamentos do carro. E é por isso que os carros de Fórmula 1, no geral, você olha assim, nossa, eles são tão parecidos, mas eles ganham nos detalhes. Essa é a questão. Por exemplo, acho que ficou claro essa parte de como eles monitoram a temperatura. Eles têm sensores por todo o carro e também por simulações. Certo. Inclusive, durante a corrida, você consegue saber a temperatura dos pneus e, de vez em quando, na transmissão, eles pegam um carro de certo corredor e colocam uma figurazinha dele e colocam os desgastes dos pneus para a gente conseguir ver e Muito bom. fazer nossas próprias análises. Eles monitoram tudo, né, velho? Incrível, mano. Como é que é? Não, eles monitoram tudo. A equipe é maluquice, velho. Sim, é bem impressionante. E mesmo assim, é engraçado, porque algumas coisas, mesmo assim, os sensores, assim, a equipe acaba deixando passar, e quem entende é o piloto. E aí vem um pouco da intuição, né, do cara que já está fazendo isso há muito tempo. No meio das corridas, você acaba vendo o piloto falando pelo rádio com a equipe dele, e ele diz coisas do tipo: gente, eu tô sentindo tô sentindo um pouco de dificuldade de fazer curva para a direita. Mas aí você vai ver o carro dele parece estar normal. E a equipe, tá, peraí, vamos averiguar. Não é que a equipe sentiu a dificuldade primeiro. Quem sentiu foi o piloto. Mesmo a equipe tendo todos os sensores distribuídos pelo carro inteiro. Então, a intuição do cara acaba sendo importante, né? Só um adendo, né? Abrindo um colchetes. Acho que essa é a parte da beleza da Fórmula 1, porque ela junta muitos conceitos de ciência, física, engenharia, ao mesmo tempo que também tem o fator humano, né? Da habilidade do esportista. Então, acho que estando essas duas coisas muito presentes, né, simultaneamente, deixa o esporte ainda mais bonito, para mim, pelo menos. Beleza? Você falou aí da intuição do cara, né? Na última corrida mesmo, acho que foi o Bottas, não sei, não esqueci quem que foi.
mas falou que o volante estava meio estranho, que não sei o que não tava conseguindo. Aí ele foi pro pit stop e trocaram o volante do cara, né? E lá é assim, lá troca tudo. Se seu bico quebrar, você vai no pit stop, eles trocam o seu bico, sabe? Eles trocam tudo. E é uma coisa tão absurda, né? Uma troca de pneus na Fórmula 1, para trocar os 4 pneus, uma troca mais ou menos demora 2,7 segundos. Tipo assim, para trocar os 4 pneus de uma vez só. E isso, eu juro pra vocês, é uma coisa meio boba, mas sempre que os carros param para trocar pneu, eu fico numa alegria. Porque assim, nossa, vai que demora 4 segundos, demorou o dobro do que o outro cara. E isso é muito doido. É porque só tem um parafusão no meio. É muito foda, é incrível, é incrível. É verdade, é verdade. E isso é um dos diferenciais das equipes em si, né? Então também tem esse fator. Claro, o piloto não está sozinho, tem as equipes que estão montando a estratégia, que vão sugerir assim, estratégias durante a corrida para o piloto, estratégias que se adaptam. Mas uma coisa muito importante de estratégia durante a corrida são os pneus. Então, agora a gente vai abordar essa questão. Vamos lá. Primeiro, a temperatura do pneu. Existe uma relação, um gráfico que a gente consegue esboçar e também medir de aderência em função da temperatura. E os pneus, eles são fabricados pelo fabricante que conseguiu... que vai fazer os pneus durante aquela temporada, de forma a ter uma temperatura ideal. Essa temperatura ideal, no geral, se eu não me engano, é algo perto de entre 100 e 120 graus Celsius. Então, para chegar nessa temperatura ideal, você precisa de um pouquinho de aquecimento, né? Esse aquecimento, é claro, rodando. No início da corrida, você tem uma volta de aquecimento, que é quando que é justamente para os carros já estarem mais preparados para engatar. Só que isso nem sempre é suficiente. Pode estar frio demais e a pista está gelada e os pneus não aquecerem nessa primeira volta. E normalmente não aquecem mesmo. Demora um pouquinho. E isso gera um efeito muito interessante das coisas de Fórmula 1, que é o efeito de primeira volta. Assim, é o efeito de largada, na verdade. E eu vou mostrar para vocês o que acontece. Lauro, antes de você mostrar, a Victoria, ela levantou a mão. Acho que ela tem uma pergunta para fazer. Oi, eu vou mostrar o vídeo primeiro, mas isso que você está falando, temperatura de 100 a 120 graus, é para qual dos pneus? Porque eu lembro de ficar assistindo e eles ficarem discutindo. Não, porque fulano, tal piloto errou, ele deveria ter colocado o pneu para chuva, e esse pneu é para pista seca, e que não sei o que. Eu imagino que a temperatura ideal deve ser diferente, porque considera não só a... Eu vou chamar de lacuna, apesar de não sei se é o nome certo. Os sulcos, o pneu para escoamento, né, da água na pista. Não deve ser só o sulco, deve ter também uma questão da temperatura. Então, essa temperatura de 100 a 120 graus Celsius é para qual tipo de pneu? É uma boa pergunta. Essa estimativa é para pneus de pista seca, normalmente. Então, é algo por aí que você tem que aquecer eles. Mas para pneus de chuva, eu não tenho certeza. Essa é uma boa pergunta, na verdade. É algo que você me deixa curioso para pesquisar, inclusive. O pneu de chuva opera bem mais frio. E ele tem uma borracha muito mais macia. Tanto que se você for rodar com ele na pista seca, ele vai superaquecer e derreter rapidão. Então, pneu de chuva e intermediário, né, eles operam numa temperatura bem mais baixa mesmo. Por isso que eles podem usar uma borracha mais macia. Por isso que se parar de chover no meio da corrida e o cara não parar no pit stop, ele pode colocar a corrida inteira em risco. O pneu de chuva não dura uma volta no seco. Ele derrete, basicamente derrete. Pois é. Então, por exemplo, na última corrida que aconteceu, você teve uma corrida que foi que começou na chuva, depois parou de chover, e a pista começou a secar. E basicamente o dilema era, quem é que vai testar tirar o pneu de chuva primeiro? E você meio que ficava esperando quem que vai ser o piloto de testes, né? O primeiro que vai parar para poder trocar o pneu. E acho que, se eu não me engano, quem fez isso foi o Vettel na última corrida. E tadinho, teve que sair no meio da corrida. Pra ele tá ruim de qualquer jeito, coitado. Tá ruim, tadinho.
Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um início de corrida desses turbulentos. Calma aí, gente, deve estar meio travado, mas é porque meu computador é que está travado mesmo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Calma, gente. Spoiler! Então, início de corrida, basicamente o pessoal aqui em 2012, eles só fizeram a volta de aquecimento. E agora você tem um monte de carro com pneu muito mais, muito frio e com aderência muito pequena. Inclusive, você tem logo no começo um carro tentando, né, fazer ultrapassagens aqui, mas escorregando bastante. E basicamente o que acontece aqui é o pessoal tentando fazer ultrapassagens não consegue ter controle bastante para não encostar no carro da frente ou do lado. Então, a primeira batida acontece ali. Aí, bom, basicamente uma vai levando a outra. No início de corrida, é muito comum esse tipo de coisa acontecer, porque os carros estão muito mais difíceis de manejar, justamente pela aderência estar muito menor. Então, pode nem sempre ser por causa disso, mas esse é mais um fator que vai contribuir para o início de corrida ser conturbado. Além de estar todo mundo misturado. Né? Então, foi isso que aconteceu nessa corrida de 2012. Então, se vocês forem assistir Fórmula 1, não percam a primeira volta. A largada é ótima, gente. É logo nas primeiras voltas que quem sair vai sair. Quem tiver que sair vai sair logo, gente. É assim. E a gente pode ver, por exemplo, uma coisa muito interessante que também tem a ver com a suspensão. Quando o carro está fazendo curvas, basicamente numa curva, né, você tem uma roda que vai estar passando, fazendo a curva num raio menor e outra roda num raio maior. Elas vão estar fazendo algo assim, né? A roda de fora vai andar muito mais do que a de dentro. Então, tipicamente, numa corrida de Fórmula 1, você tem um determinado sentido da corrida e esse sentido vai fazer com que as curvas sejam muito mais, por exemplo, se for um sentido horário, as curvas vão ser muito mais para a direita do que para a esquerda. Então, tipicamente, o pneu da esquerda, que é o pneu que vai ficar de fora das curvas, vai andar bem mais do que o da direita. E mais rápido, né? Então, além do carro ter que lidar com um pneu, claro, tendo que andar mais rápido do que o outro, e aí isso você tem que fazer um sistema tal que uma roda não precise ficar na mesma velocidade que a outra, você vai ter um pneu mais quente do que o outro. Então, juntando isso com esse conhecimento de que o pneu tem uma temperatura ideal, pode acontecer que um pneu que fique mais quente saia da temperatura ideal. E você tem um lado do carro que tenha mais aderência do que o outro. E aí você perde em balanço. O carro fica um pouco desequilibrado. Isso pode prejudicar suas curvas. Então, um bom corredor também vai ficar de olho nisso. E vai tentar esquentar os pneus do outro lado. Agora, vamos dar uma olhada nos tipos de pneus. No geral, eles são... Os narradores vão citar 3 tipos de pneu, que são o médio, o pesado e o leve. Claro, você também tem os pneus de chuva, que são
especiais, né? São feitos especificamente para chuva, igual o James acrescentou muito bem. Eles têm propriedades diferentes também. E eles não têm essa cara lisinha aqui. Inclusive, uma curiosidade sobre pneus de chuva é que eles podem carregar, né, tirar da frente do carro até cerca de 40 litros por segundo de água, o que é bizarro. Vamos lá, o pneu preto, que é o pneu branco, na verdade, que é o pneu pesado, ele tem duas características, e quando você escutar esse nome, você já tem que associar elas para poder prever qual que vai ser o estilo de direção daquele piloto. Ele tem a durabilidade bem mais alta, então isso tem a ver com a estratégia durante a corrida, né? Se você quer fazer menos paradas, você pode escolher um pneu duro, mas ele também tem uma velocidade máxima que é um pouco menor. Então, no início, o pneu... se você tem dois carros que trocam de pneus ao mesmo tempo, e um deles pega um pneu leve, que, como eu vou falar, ele tem a velocidade máxima bem maior, e a durabilidade menor, você vai ter que o cara de pneu duro vai conseguir, vai ficar bem mais para trás do que o de pneu leve, né? Se você não estiver considerando a habilidade dos condutores, né? Só que depois, o de pneu leve vai enfrentar muito mais desgaste e o pneu de pneu duro, teoricamente, conseguiria alcançar. Só que, claro, isso tudo é aliado a todas as outras questões da corrida, de que você não está sozinho, tem outras pessoas, a aerodinâmica do seu carro, e quantas outras vezes você vai ter que parar durante uma corrida. O pneu médio, ele é intermediário entre os dois, né? Ele é o meio do caminho. Então, ele combina durabilidade e velocidade máxima. Então, é bem comum que as pessoas, que as equipes escolham esse pneu, especialmente para começar, e poder avaliar depois qual é a melhor estratégia. Uma regra da Fórmula 1 é que você tem que passar no pit stop pelo menos uma vez, trocar, usar pelo menos 2 pneus diferentes durante uma corrida. Então, se você começar com médio, você vai ter que mudar ou para um leve ou para um pneu pesado. Mas você pode trocar outras vezes. E tipicamente 3 pit stops não são incomuns. E como o Arthur comentou, pit stop. Eles são muito rápidos. E esse é uma questão estratégica, de fato, das equipes. E o engraçado é que durante um pit stop de Fórmula 1, é assim que você se sente. Essa velocidade do pequeno... Qual é o nome desse personagem? Alguém sabe, né? Guido! Exato. Ok, gente. Até aqui foi a física do problema. Vocês têm a física que eu queria mostrar em relação à Fórmula 1. Então, vamos lá. Vocês gostariam de saber alguma curiosidade? Tem dúvidas? Porque a partir daqui é ladeira abaixo. A gente vai ver outros aspectos da corrida. Já que você está encerrando a física, eu gostaria de falar... Eu achei que você ia falar dos motores, viu? Porque... não sei, você deve ter lido já, né? Mas os motores de Fórmula 1 atuais são máquinas extremamente eficientes, né? Porque passou de 50% de eficiência termodinâmica. Que os motores a combustão ficaram, digamos, sei lá, uns 80 anos ou mais, parados em 30 e poucos %. Então, do quanto de energia você fornece e o quanto ele te produz no final das contas, né? Como eles colocaram uma limitação de 100 litros por hora no fluxo de combustível, as equipes não tiveram alternativa, né, as fabricantes de motores, a não ser extrair o máximo de energia desse combustível limitado, o fluxo, né? Então, eles inventaram uma série de tecnologias para isso, né? A primeira, que já foi devido à regra mesmo, que foi colocada, foi a recuperação de energia na turbina, né? Então, você tem um motor turbo, que o gás de exaustão gira a turbina, e você coloca um motor elétrico no meio desse turbo, e esse motor elétrico vai agir como um dínamo,
gerando energia, né, para carregar as baterias. A não ser que legal. quando você frear, você também recupera energia com a frenagem. E além disso, a própria combustão eles mudaram, que eles fizeram não é com vela, é com uma injeção de jato turbulento. Então tem uma série de tecnologias que certamente darão uma sobrevida maior para motores a combustão na rua, né? Porque eles vão poluir menos por serem mais eficientes. A Mercedes anunciou esse mês já agora toda uma plataforma nova de motores usando essa recuperação de energia de turbina, então que chama como é que eles chamam? MGH, né? O HIT, que basicamente recupera a energia do calor. Na verdade é do gás de exaustão, né? Então vai ter a Mercedes começando a vender isso e depois certamente outras empresas vão começar também a adotar esse tipo de tecnologia para tornar esses motores a combustão mais eficientes, né? Então, acho que se você fosse falar disso, acho que era um talk só disso, né? Mas sim. É uma coisa... eu acho a parte mais impressionante essa da eficiência termodinâmica e métodos de recuperação de energia rendem um sci-fi inteiro só deles, porque é um tema bem extenso, bem complexo, muito interessante. E é muito interessante, não? Com certeza. Com certeza. Eu gostei da ideia. Tá aí. Qual é os motores de Fórmula 1? Você tem um número? O motor é 1.6 turbo, 6 cilindros. Mas é um motor 1.6 que rende mais de 1.000 cavalos, né? Combinado com energia elétrica. Energia elétrica é 160 cavalos. Mas é um motor pequeno, mas aqueles também duram pouco, né? Pouco, mais do que os motores antigos. Os motores atuais são 3 motores por temporada, né? Então eles devem rodar poucos milhares de quilômetros cada motor. 4.000 quilômetros, talvez, no máximo, cada motor. Depende do quanto eles rodam nos testes, né? Sim. Mas se comparar com a eficiência termodinâmica de um carro comum, eu lembro que realmente não era um número alto para carro. Eu acho que um carro de rua é por volta de 30%. Dependendo, claro, do fabricante, do ano que for feito o motor. Sei lá, os motores aspirados normais, eu diria 28%, algo nessa ordem, talvez 32%. Talvez o motor turbo chegue 30 e poucos mais alto, mas chegar a 50% é uma maravilha tecnológica da engenharia, digamos assim, porque ninguém imaginava que conseguisse chegar nisso, né? Sim. Nossa, perfeito. Obrigado, James. Valeu. Alguém tem mais comentários interessantíssimos para acrescentar, tipo os do James, ou gostaria de perguntar sobre alguma parte da apresentação? Eu tenho um comentário a acrescentar. Eu posso fazer uma pergunta? Talvez não tenha muito a ver com física, Bia, só um mas é em minutinho. relação à Fórmula 1. Bia, só um minutinho, o João tá... Desculpa, João, perdão. Rapidinho. Diga lá, João. Eu queria comentar sobre o fato de as ferramentas utilizadas para manutenção do carro no pit stop, em geral, serem ferramentas de ar comprimido, por causa da eficiência maior também. Isso poderia ter sido abordado na sua apresentação, Laura. Tem razão. Isso também faz parte da estratégia de... Ferramentas elétricas, ou então a combustão, eles usam ar comprimido. Eles conseguem isso faz bastante sentido, né? Você sempre vê uns... Sim, você sempre vê uns cabos saindo das ferramentas que o pessoal do pit stop tá usando, né? É isso aí, de ar comprimido. Então, se vocês conseguirem ver isso nas transmissões, gente, saibam que é ar comprimido que tá chegando nas ferramentas que o pessoal tá segurando. Valeu, João. Muito bom. Bia, diga lá. Então, uma pergunta não tem muito a ver, talvez, com a física da Fórmula 1, mas tem a ver com Fórmula 1. Uma opinião sua, talvez, das outras pessoas aqui que assistem Fórmula 1 também. Vocês acham que é possível ou é viável que carros de Fórmula 1 comecem a usar outros tipos de fonte de energia, tipo elétrico, por exemplo? Por enquanto, eu diria que...
Eu diria que não, porque você não consegue alcançar uma potência de um motor a combustão ainda, né? Com um motor elétrico. Uhum. Então, por questão de arranque, de maleabilidade durante a corrida, né? Eu diria que não. Mas, ô James, você conhece alguma tecnologia que pode estar pegando aí? Tem a Fórmula E. Já existe a Fórmula E, que é elétrica. Ah, sério? Eu não sabia. Fórmula E. Acho que está passando agora só no Sport TV. Mas a Fórmula E, na verdade, o problema, Lauro, a potência você consegue. Você conseguir fazer um motor elétrico tão ou mais potente, na verdade, do que carro de Fórmula 1. O motor elétrico é fácil fazer potente. O problema é ter bateria. Então não adianta você ter uma potência altíssima e rodar 3 voltas, que a corrida não vai ter graça. Né? Ah, verdade. a bateria dura menos, é isso? Como? A bateria dura pouco, é isso? Exato. Porque o combustível líquido ele ainda tem uma densidade energética muito maior do que a bateria, né? Uhum. E essa é a tecnologia limitante. Mas agora, sim, para 2025 ou 2026, eles vão mudar o regulamento dos motores, aí eles estão discutindo talvez outras tecnologias, como hidrogênio ou algo do tipo. Mas a partir de qualquer maneira, não lembro a partir de que ano que eles vão começar a usar combustível sintético. Então não vai ser combustível fóssil. Vai ser gasolina também, mas sintetizada em laboratório. E daí, a partir do CO2, você consegue fazer a catálise os hidrocarbonetos, né? Aí, se você usar painel solar para fazer isso, teoricamente, você tem combustível neutro em carbono, né? Uhum. E essa Fórmula E, tipo, os carros, eles chegam na mesma velocidade que os carros de Fórmula 1? Chegam a uns perto de 300 por hora. Não chegam a 350 aqui em Fórmula 1, mas chegam a 320, se não me engano, 300, algo nessa ordem. Uhum. Ah, legal, legal. Então, seria conciliar todas as questões com a downforce e tudo mais células de bateria que conseguissem dar uma autonomia aceitável para os carros. É esse o problema? Eu vejo também que... Sim, isso faz sentido. Assim, eu acho que essa ideia faz sentido porque você fazer uma estrutura para fazer um carro a bateria também é bem custoso em questão de massa do carro, né? Praticamente os carros da Tesla são pesadíssimos por causa da estrutura que eles precisam. Eles têm uma autonomia maior e sacrificam o peso do carro, né? Na Fórmula 1 isso é difícil, né? É difícil de conciliar. Mas é uma questão de regra também, né? Porque hoje o que limita a massa do carro é regra. Então, as montadoras têm que basicamente lidar baseado nelas. Mas a questão da bateria é simples. Assim, se você pegar 1 litro de gasolina, ele armazena X joule. Né? Você tem X joule que você pode obter queimando. Né? Para você obter esses mesmos X joules de uma bateria, ela vai ter, sei lá, 15 quilos. Enquanto 1 litro de gasolina tem lá 890 gramas, 900 gramas, digamos. Então, por isso, é mais pesado você armazenar a mesma quantidade de energia hoje. É óbvio que isso vai mudar com o tempo, porque as baterias, a cada ano, estão com uma densidade energética maior, né? Densidade de joules por quilograma de bateria. Isso daqui 20 anos, provavelmente, a bateria vai ser extremamente eficiente, talvez aí não exista mais carro a combustão. Diga lá, João. Também temos o problema dos supercapacitores. De que você tem capacitores que conseguem liberar muita energia de uma vez só e baterias que armazenam mais energia que o capacitor, mas liberam ela mais devagar. E para carros de Fórmula E, o ideal seria um novo tipo de material que está sendo desenvolvido atualmente, que são os supercapacitores, que tem capacidade de liberar mais energia mais rápido. Tem tanto, ou até mais, capacidade de armazenamento que uma bateria, com toda a capacidade de liberação rápida de um capacitor. Legal, interessante. Uma tecnologia emergente aí, né? Sim.
Ô, Lauro, mas falando sobre o peso também, que você falou aí mais cedo, para quem não tá acostumado a ver Fórmula 1, sempre que acaba a corrida, os pilotos vão lá do jeito que eles estão, com capacete, com tudo, se pesar, porque o peso total do piloto, do carro, tem tudo lá, tem que, sabe, é um trem muito, muito regrado, sabe? Tem desqualificação, tem perda de pontos. Por isso que chama Fórmula 1, na verdade, né? Fórmula é o conjunto de regra que eles usam, né? Então, É uma boa analogia, isso aí. Inclusive, agora que a transmissão tá com a Band, tá bem melhor de assistir o que acontece depois da corrida, que a Globo costumava cortar. pois é, tá dando pra ver tudo, né, velho? Pódio, tá bacana, tá bacana. Ou E se mais. quem quiser treinar inglês aí também, as entrevistas são sempre em inglês, mano. Ó, treino listening, tá aí. É muito bacana. Bom, gente, então, vamos para a reta final. O que eu queria mostrar para vocês é uma parte que eu gosto bastante da Fórmula 1, que são as conversas de rádio. Essa parte é muito divertida, porque acontece de tudo e a gente meio que tem acesso a todas elas. A transmissão tem acesso. Exatamente. Ao mesmo tempo também tem a galera, né, feliz aí, quando vence uma corrida e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas cenas que eu selecionei de algumas conversas de rádio que são engraçadas. Mas, assim, é esse tipo de coisa que acontece em toda a corrida e é muito divertido. Você tá lá de boa assistindo sua corrida, tentando prever o que vai acontecer, quem que vai ganhar, se aquele corredor que você tá torcendo vai conseguir ultrapassar. E aí, do nada, corta pra alguém falando com a equipe, xingando o cara da frente porque ele é um barbeiro. Basicamente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma seleção de alguns momentos divertidos da Fórmula 1. Então, aqui eu vou mostrar para esse primeiro é o primeiro pódio da equipe da Renault no ano passado. Hoje, esse ano, a Renault não tem mais esse nome, agora ela é a Alpine. Mas essa é a felicidade da equipe e do corredor. Isso é um pódio, gente. Isso é um pódio. É um pódio. Bom trabalho. Daniel. Thank you. Isso é um pódio, Daniel. Valeu. O Daniel é o corredor. Não, esse aqui era o Ricardo, o Daniel era talvez o engenheiro responsável. Wow. Enjoy this one, guys. Enjoy it. It's a good feeling. Aproveitem isso. É um bom sentimento. Uau. Feels good. Feels good. É bom. Esse é o tipo de coisa que a gente vê. Agora eu vou mostrar para vocês um outro momento que é Eu maratona esses vídeos também, velho. Mano, é muito bom. É muito engraçado. Você se hidratou durante a corrida? Essa é a equipe tentando cuidar do corredor. Você deve estar suando muito nas mãos e não pode esquecer de se limpar. É isso. É esse tipo de coisa que você acha. Parece uma mamãe, né, mano? Com profissionalismo e conversas muito sérias. Pois é, exatamente. Parece... assim, no... Opa, spoiler. Vamos lá. Awesome, mate. Awesome. Well, we had a dog on the Nessa track ocasião just tinha um before cachorro practice in, Turkey, correndo and now we've got one in Bahrain. pela pista. How should we say? Who let the dogs Não, eu out? lembro dessa corrida, velho. Essa foi a piada do piloto. A gente não devia dizer, e aí ele cantou Who lets the dogs out? Que é a música. The dogs out.
É isso. Não são só pilotos de Fórmula 1, são também comediantes de stand-up, não é mesmo? Véi, teve uma corrida. Nossa, porra, eu não lembro quem que foi, mano. Foi ano passado que o cara tava se despedindo da Ferrari. Foi. Porra, quem que tava na Ferrari ano passado? Ah, O esqueci. Vettel. Era o Vettel. Mas quem que era o companheiro do Vettel na Ferrari ano passado? Né? Era o Leclerc, eu acho. Ah, era o Leclerc, né? Ah, tá. Ah, tá. Então se pá foi o Vettel, eu não sei, depois eu vejo, mas aí eu tava vendo esses negócios do rádio aí, foi na última corrida de todas, né? Tava se despedindo da equipe e tal e tal e tal. Aí ele tira a luva dele, dá pra ver isso aí no vídeo, ele tira a luva, ele tinha um papelzinho dentro da luva, ele abre, ele fala, eu escrevi uma música, e começa a cantar a música no rádio. Sem falando. spoiler. Ai, desculpa. Eu acho que está aqui, se eu não me engano, mano. Não, esse não tá, mas depois eu passo esse vídeo pra vocês. Tá nesse Mas vídeo. já que você vai Fórmula 1, não tem, não tem ótimo. tanto Como é- problema ser spoiler. Até deixa mais estável nas curvas. Parabéns, mano. Essa piada foi de altíssimo nível, é verdade, mano. The safety car has gone, the light's gone green, and Bottas is away, and there's a big crash at the back. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Eu lembro dessa corrida acontecendo no ano passado. E esse é basicamente o corredor que estava lá atrás depois de, né, várias batidas seguidas de uma relargada. Então, o que aconteceu aqui foi... Isso é legal para explicar um pouquinho das regras. De vez em quando tem uma batida séria na pista, eles colocam um carro chamado safety car, e esse carro vai meio que limitar a velocidade de todos os que estão atrás. E aí, basicamente, os carros ficam super perto um do outro, e o que aconteceu aqui é que houve uma relargada, então esse safety car eventualmente saiu, só que os carros estavam super perto, ou seja, como se eles estivessem alinhados de novo, né, só que nas posições que estavam anteriormente. E o que aconteceu foi que o primeiro colocado, ele deu uma enrolada, então ele segurou um pouquinho antes de sair, e você não pode ultrapassar o primeiro colocado até a bandeira verde. Então ele segurou um pouquinho, e o seguinte dele também segurou, o seguinte também segurou, só que essa distância foi cada vez diminuindo mais. E o pessoal que estava lá atrás não viu esse povo todo freando, e começaram a bater. E aí veio esse rádio de hate. This is the worst thing I've seen ever. É esse tipo de coisa que pode acontecer. E isso no meio da corrida. Basicamente, o ponto é, uma coisa de Fórmula 1 fica interessante do nada. É muito assim. Vamos lá. A próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é a última, na verdade, que é um pódio da McLaren. Lando, the gap to Hamilton was 4.8. Isso aqui é para explicar a regra. Vamos lá. Eu vou rodar e depois a gente pode voltar. 4.8. I think that's a podium, mate. I think that's a podium. Yes! Então você fica muito feliz. I'm so out of breath. Yes! Are those tears, mate? É muito fofinho. Ele pergunta, essas são lágrimas? Definitely not. Não, Joy, claro que come on, não. you know. São lágrimas de alegria. Vem. Aí o cara começa, você sabe. Jose, Yeah, man. you are Jose. the key to it all. Você é obviamente Isso. muito importante para isso tudo. Vamos! Opa, diga lá. Não, eu falar, só um adendo também, esse Lando Norris aí, esse cara que tá gritando, que tá correndo, ele tem nossa idade, ele tem 21 anos de idade. Ele é um absurdo. É verdade, mano. É um absurdo. E ele é muito bom. Inclusive, ele pegou o terceiro lugar da última corrida. Ele foi muito bem. Pois é. E ele teve que trocar com o Ricardo, né? Que a equipe falou, deixa ele passar, que eles são da mesma equipe. E o Ricardo deixou ele passar e voou. Sim. E agora vem a melhor parte. Vamos! Well done, mate. Top job. Boa. Todo mundo. Awesome job, boys.
Ótimo trabalho. Muito feliz. Ah, galera, animador. Aí veio um GG, né? Parece que acabou de jogar um jogo de videogame. Aí fala, vamos continuar, vamos lá. Tô orgulhoso de vocês. A equipe toda feliz. É isso. Esse é o momento feliz. E o que eu queria mostrar é aqui sobre a regra no começo. E aqui ele comenta o seguinte. Isso aqui é bem interessante. Ele fala que o Hamilton tá a 4.8. Mas 4.8 o quê? 4.8 segundos na frente dele. A questão é que nessa corrida o Hamilton levou uma infração. Então ele foi penalizado com 5 segundos. Então isso pode acontecer de vez em quando e as penalizações podem vir de 2 jeitos. As penalizações podem ter que ser pagas durante a corrida. Então o cara tem que entrar no pit stop e quando ele entrar vai ter que ficar parado 5 segundos. Ou elas podem acontecer após a corrida. Nesse caso era após. Então o Hamilton não conseguiu abrir 5 segundos do Norris e ele ganhou por causa dessa penalização. E aí segue toda a trama depois. É isso aí, gente. Eu queria mostrar momentos felizes da Fórmula 1. Muito bom. Esse é o ponto, galera. Oi? Não, eu só disse muito bom, Lauro. Extremamente interessante. Valeu. Eu espero que isso deixe vocês um pouquinho mais empolgados para assistir esse esporte. Para mim é incrível. Eu sou apaixonadíssimo. Todo final de semana, de 15 em 15 dias, estou aí. É tempo reservado, assim, é quase sagrado o horário de assistir Fórmula 1 nos domingos. Então, por fim, eu faço um convite para vocês. Quem quiser, a gente pode assistir junto no Discord do Servidor dos Bichos. E aí a gente pode conversar, fazer esse tipo de provisão que eu mostrei para vocês aqui. Dado algum acidente, alguma coisa que aconteça, a gente conseguir ver o que talvez que aconteça, tentar prever quais as estratégias de cada uma das equipes. Acho que essa é parte da graça do esporte. E é isso, gente. Obrigado. Incrível, velho. Amei ter participado, viu, mano? Acho que no futuro pode rolar um Física Fórmula 1 parte 2, que tem muita coisa pra falar. Mano. É verdade. Juro, mano. Podia rolar, viu, velho? Apoio. Eu vou guardar essa ideia, guardar pra falar sobre os motores. Mano, tem um monte de coisa legal. Bacana demais. É isso aí, gente. Vou terminar a gravação. Antes disso, galera do futuro, espero que vocês ainda gostem de carros que andam no chão, tá? Apesar disso ser muito retrógrado, a gente sabe, né? Mas pelo menos pela nostalgia do dia que vocês nunca viveram, né? Tchau, pessoal do futuro. E valeu, galera, por participar. Falou.